I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word. Olá, tudo bem? Você recebeu um milagre? Conte-nos seu testemunho, nos envie uma mensagem. Fique com Deus e Deus te abençoe. His blood has won the victory. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid, I am saved. Now I'm The weapons of my warfare aren't carnal. They're mighty to the pulling down of every single stronghold in my life. They captive every thought in my mind. God authority, I loose and I bind. Subject every single feeling to the power of Christ. I will be strong in the Lord and the strength of His might. Got Ephesians 6 on my own lock for the fight. Get agreement from the family, bring it into the light. They be holding me tight. No weapon formed against me's gonna prosper. I said no weapon formed against me's gonna prosper. No compromise, reject every offer. Hold my freedom 'cause I know what it cost ya. That's my posture. Now I told ya. That's my last time on the altar. To the King on the throne I surrender. To the Lamb who was slain now forever. I represent ya. God so loved the world that He gave His only Son, and 'cause I believe in Him, now I'm alive. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid, I am saved. Now I'm alive. Olá, tudo bem? Você recebeu um milagre? Conte-nos seu testemunho, nos envie uma mensagem. Fique com Deus e Deus te abençoe.
estamos começando mais um culto online. Então compartilhe essa live com todos os seus amigos para que eles também possam ser abençoados com essa palavra. Não se esqueça também de tirar uma selfie sua, ou se você estiver com a sua família, junta todo mundo aí, tira uma foto, poste no Instagram e nos marque, @IEQ-Torre-Forte-Roseira. Não se esqueça que estamos cultuando ao único digno. Então louve, adore, se entregue, seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, meu abrigo. Diga pro Senhor: se o mar me submergir, a tuas mãos me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és para mim, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, minha canção e o meu louvor. Você pode dizer que você acredita somente nele, que você confia nele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tuas mãos me traz à tona pra respirar, me faz andar, me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação, o Deus da minha salvação. És o meu dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adore a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Jesus. Olá, tudo bem com você? Que a paz esteja na sua casa. Nós vamos começar uma série de reflexão do livro de Salmos. Então não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que está aparecendo aqui na sua tela. Ah, e fique ligado, pois iremos postar vídeos novos todas terças, quintas e sábados. Que seja um tempo de muito crescimento na sua vida.
E não se esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas que puder. Fique com Deus e Deus te abençoe. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Que alegria nessa manhã estarmos aqui para aprendermos um pouquinho mais a palavra de Deus. Que privilégio para nós acordarmos neste domingo abençoado e entendermos os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que nós temos feito aos domingos, no período da manhã. Temos feito estudos da palavra de Deus para que essa verdade contida na palavra de Deus, ela nos liberte, ela nos traga o entendimento e nós sejamos livres pela palavra do Senhor. Por isso, nessa manhã, que você abra o seu coração para entender aquilo que o Senhor nos revela nesse dia, para entender tudo aquilo que o Senhor colocou na palavra dele, para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, e tudo aquilo que ele nos promete, uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz e de regozijo na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa manhã, agradecer ao Senhor por mais esse dia, antes de nós lermos a palavra de Deus. Amém? Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te dou graças nessa manhã, por mais esse dia na tua presença. Te dou graças, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, ó Deus, porque o Senhor tem nos direcionado ao centro da tua vontade, Pai. Quero te pedir, ó Deus, que nesse dia não seja eu, mas seja o Senhor a falar em cada coração, em cada lar, ó Deus, onde essa live, onde esse culto, ó Deus amado, está ligado neste dia, ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus, venha ministrar em cada coração, meu Pai, e que a tua verdade, ó Deus, nos transforme a nossa mente, o nosso coração, e sejamos, ó Deus queridos, impactados pelo Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Amém? Hoje nós vamos seguir no estudo que nós temos feito aqui aos domingos de manhã. E nós vamos dar sequência no livro de Esdras, começando hoje pelo livro de Esdras. E eu quero dividir o livro de Esdras em duas partes. Então nós vamos ler uma primeira parte e depois nós vamos ler uma segunda parte para facilitar o entendimento dos irmãos. Amém? Então, primeiro nós vamos ler no livro de Esdras, no capítulo 1, no versículo 3. Esdras, capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus que diz assim: aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando e vamos falar hoje a respeito da volta do povo para Jerusalém. Quando no último culto nós finalizamos o livro de 2 Crônicas, nós finalizamos falando a respeito do cativeiro do povo
na Babilônia. E o rei Ciro, que era o rei da Pérsia naquela época, ele emite um decreto dizendo que o povo ele podia voltar para Jerusalém. Ele podia voltar para a sua terra natal. E com isso, eles voltariam para a sua terra, mas eles tinham uma missão. A missão daquele povo era reconstruir o templo do Senhor que outrora havia sido destruído. O templo da adoração, o templo do louvor ao Senhor, estava nas mãos daquele povo ser reconstruído. E quando o rei Ciro emite esse decreto, não somente ele diz para ele, olha, vocês vão voltar para aquela terra, vocês vão reconstruir o templo. Não era só isso. Ele pega todos os utensílios que o rei Nabucodonosor havia retirado do templo, do antigo templo, e havia colocado num templo de adoração a outros deuses. Ele pega todos aqueles utensílios de volta e ele entrega ao povo para que aquele povo leve de volta ao lugar de origem, que era o templo da adoração ao Senhor. Ele está levando e ele está orientando aquele povo a retomar nas entrelinhas, vamos assim dizer, ao caminho do Senhor, ao caminho reto da construção do templo em Jerusalém. E aquele povo foi guiado, vamos assim dizer, por um governador que era Zorobabel e por Jesua, que traduzido pode ser Josué, que era o sacerdote. Esses eram os dois homens que, se você ler o livro de Esdras, você vai ver tão presente e várias vezes, repetidamente, o nome desses dois homens, que são os homens que vão guiar o povo de volta para Jerusalém. Então, quando nós lemos o livro de Esdras, nós podemos entender que ele se divide em duas partes. E a primeira parte é isso que nós estamos falando agora, que é a parte em que o povo ele retoma para Jerusalém, para a construção e a reconstrução, na verdade, né, do templo de adoração ao Senhor. Essas pessoas que saem do cativeiro da Babilônia e retomam para Jerusalém, era mais ou menos umas 200.000 pessoas. E se você pegar o segundo capítulo do livro de Esdras, você vai ver que o segundo capítulo ele é inteiro falando sobre a lista dos que voltaram da Babilônia. E ali ele coloca, o escritor coloca as famílias, as pessoas, quem eram os levitas, quem eram os servidores do templo, quem eram os adoradores, por função exatamente detalhado. Eu confesso aos irmãos que detalhadamente e aprofundadamente eu fui ler esse livro para fazer esse estudo, e a riqueza dos detalhes com que o escritor coloca, nós podemos entender que não somente naquela época, mas principalmente que cada um tem a sua função específica na obra do Senhor. Que havia um cuidado de Deus para que cada um ocupasse a sua função, para que cada um fosse levantado para fazer aquilo que era necessário na reconstrução do templo. Não havia ninguém ali que estava sobrando, mas todos eram extremamente necessários. Você que está aí na sua casa, não adianta você pensar que você é só um membro comum, que você é um membro qualquer. Você foi levantado porque você é extremamente necessário para a obra do Senhor. Você pode achar que não, mas você faz parte do corpo de Deus. E você faz parte dessa obra. Você é fundamental para essa obra. E o Senhor conta com você para esse trabalho.
assim como o povo precisava, assim como o rei foi e chamou todos eles de volta, trouxe todos eles de volta para a construção do templo. Você também, quando tudo isso passar, quando nós voltarmos à igreja, você é uma peça fundamental para a reconstrução dessa obra na cidade de Roseira. Amém? Glória a Deus. E as pessoas que voltaram, e a palavra diz, continuando aqui, no 3º capítulo, que eles voltaram para Jerusalém, edificaram o altar, e eles construíram ali o alicerce do templo. E a palavra diz que quando eles construíram o alicerce do templo, o choro, ele se misturava entre um choro de alegria, porque havia grande alegria nos seus corações, por estar concretizando, por estar fazendo parte daquilo. E havia grande alegria dos mais jovens por verem, por fazer parte daquilo. E havia um choro no coração dos mais velhos, porque participaram da construção do primeiro templo e agora estavam participando da construção do segundo templo. E eles viveram ali aquele momento. Mas, como tudo na vida, a palavra diz que os vizinhos começaram a olhar aquela reconstrução do templo e chegaram até eles e falaram: olha, a gente quer ajudar vocês na construção. Mas havia algo no coração daqueles homens, porque eles foram instruídos por Deus. Como eu disse, cada um ali tinha a sua tarefa, cada um foi levantado por Deus para fazer a sua parte, tinha ali, né, as suas atividades designadas por Deus. E eles disseram: não, olha, muito obrigado, mas a gente não precisa. E aqueles homens, eles se incomodaram por não fazer parte dessa obra. E a palavra diz que eles se entristeceram, ou melhor, eles ficaram com raiva. E eles foram até o rei. E eles intentaram nos seus corações e colocaram isso na cabeça do rei, no coração do rei, dizendo: olha, rei, a nação de Jerusalém, o povo de Jerusalém, sempre foi um povo mau, sempre foi um povo que quis jogar contra. E se eles reconstruírem esse templo, e se eles reconstruírem esses muros, eles não vão mais pagar os impostos, eles não vão mais obedecer o Senhor, eles vão jogar totalmente contra o Senhor e o Senhor vai ser prejudicado. Então, se eu fosse o Senhor, eu não permitiria continuar essa obra. E aquilo entrou no coração do rei e aquela obra foi paralisada. E a construção do templo ficou naquele momento paralisada somente no alicerce. Eles não conseguiram naquele momento concretizar a obra. Até mais ou menos o 2º ano do reinado do rei Dário. Foram mais ou menos 5 anos de obra parada somente no alicerce. Mas Deus, Ele não permite, quando algo nasce no coração de Deus, quando o projeto está no coração de Deus, pode ser que demore, pode ser que passe o tempo, mas ele acontece, as coisas acontecem, porque nasceu no coração de Deus, e a construção do templo era um plano do coração de Deus. Então Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias, e esses homens de Deus, eles se levantam e vão lá novamente falar com Zorobabel e Jesua, e vão lá e diz: olha, vocês precisam continuar a obra que o Senhor preparou. Vocês precisam continuar, vocês não podem parar. E a palavra diz que aqueles homens, eles continuam a obra lá quietinhos, mesmo que eles estavam proibidos, porque havia sido liberado um decreto para que não continuasse a obra, a construção do templo.
Então, eles continuam a obra, mesmo com aquele decreto. E mais uma vez, os vizinhos, os inimigos, se levantam e vão lá no rei e diz: olha, rei, os homens estão continuando a obra. No entanto, o Senhor toca no coração do rei. E o rei, naquele momento, diz: vamos voltar ao decreto do rei Ciro, que lá atrás, como nós lemos lá no capítulo 1, foi o homem que permitiu aquele povo voltar para Jerusalém. Vamos entender por que aquele povo voltou para Jerusalém. E quando ele lê o decreto, ele entende que aquele povo foi designado a voltar a Jerusalém para exatamente reconstruir o templo. E quando ele lê esse decreto, ele entende os planos de Deus. E não somente ele permite que seja retomada a obra da construção do templo, como ele envolve todas as pessoas para essa reconstrução. Ele diz: todas as pessoas vão ajudar. Quando a gente acha que está tudo perdido, quando a gente acha que está tudo acabado, quando a gente pensa que nada mais tem solução, o Senhor entra com a provisão e Ele ainda levanta pessoas para nos abençoar e para nos ajudar. Ele ainda levanta pessoas para segurar na nossa mão e para nos ajudar a concluir a boa obra que Ele começou na nossa vida. Foi assim com aquele povo, foi assim na reconstrução do Templo de Jerusalém. E nós, com isso, finalizamos a primeira parte do livro de Esdras, que é a reconstrução do Templo de Jerusalém. Aquele povo com alegria, com júbilo, a palavra diz que eles celebram a Páscoa já no Templo de Jerusalém, no Templo do Senhor, adorando e exaltando ao Senhor. E nós concluímos a primeira parte do livro de Esdras, e aí eu quero ler com vocês, na segunda parte, como eu disse, que nós vamos ler no capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Esdras mesmo, no versículo 9 e 10. A palavra diz assim: ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e no 1º dia do 5º mês. Chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Nós entramos agora na segunda parte do livro de Esdras, que agora exatamente fala sobre o personagem, vamos assim dizer, que carrega o nome desse livro, que é Esdras. Alguns estudiosos dizem que mais ou menos 50 anos depois de ter sido feita a reconstrução do templo, depois de toda aquela festa da Páscoa, depois de tudo aquilo que o povo que voltou cativo da Babilônia e conseguiu concluir o projeto do Senhor para eles, o rei Artaxerxes, ele tem no seu coração e ele é levado pelo Senhor a permitir que Esdras voltasse para Jerusalém. E Esdras, ele era um homem entendido da lei, vamos assim dizer. Ele era alguém que conhecia a lei dos homens e conhecia a lei de Deus. Ele era um homem temente a Deus e era um homem que conhecia a palavra de Deus. Então ele foi levantado por Deus e foi levantado pelo rei, não somente para ir até Jerusalém, mas também para levar uma parte do povo para Jerusalém, para levar presentes do rei para Jerusalém
e para ensinar aquele povo, ensinar a lei dos homens e ensinar a lei de Deus para aquele povo. E a palavra diz que quando ele é levantado, quando Esdras é levantado, ele prepara no seu coração, ele se prepara para aquele caminho, ele se prepara para levar o povo, mais ou menos cerca de 1.500 pessoas. Ele tem lá nas suas mãos tudo aquilo que o rei entregou para ele levar e para ele entregar para o povo de Jerusalém. E aí ele se reúne perto do rio Ahava, reúne ali com as pessoas, mas no seu coração havia um certo temor, vamos assim dizer, uma certa preocupação de guiar aquele povo todo até Jerusalém, sem nenhuma escolta, sem nenhuma proteção armada, porque eles não eram guerreiros, eles não eram pessoas de guerra, eles eram pessoas normais, talvez pessoas de oração, mas eles não eram guerreiros. Mas a palavra diz que Esdras, ele teve talvez vergonha, medo de falar com o rei, de pedir para o rei uma escolta, com medo de o rei entender que fosse falta de fé. Então a palavra diz que ele chamou o povo em volta desse rio, ele chamou essas pessoas que iriam com ele e convidou essas pessoas e disse: olha, nós vamos jejuar, nós vamos orar para que o Senhor, Ele nos proteja no caminho, para que o Senhor, Ele nos livre e Ele nos guarde durante todo esse caminho. Na falta dos guerreiros, ou melhor, na ausência dos guerreiros, dos homens, ele foi diante de Deus, ele se colocou diante de Deus junto com aqueles homens, e ele buscou a proteção do Senhor. Havia uma certeza no seu coração de que o Senhor poderia os livrar, de que o Senhor poderia os guardar de todo mal. A fé estava no seu coração de que o Senhor faria por eles muito mais, muito além do que um exército inteiro de homens de todo aquele governo poderia fazer. E a palavra diz que eles conseguiram passar, que eles conseguiram chegar. E eles conseguiram chegar em Jerusalém, sãos e salvos, porque o Senhor estava com eles. O Senhor os guardava. Muitas vezes na nossa vida a gente se preocupa demais com as coisas terrenas. A gente se preocupa demais com as coisas deste mundo. E a gente esquece que a nossa confiança tem que estar no Senhor dos Exércitos. Que a nossa confiança, que a nossa segurança está no jejum, está na oração, está na busca constante pelo Senhor. É só Ele, irmão. É só Ele que pode nos livrar. É só Ele que pode nos salvar. E havia uma alegria no coração de Esdras, porque havia um desejo no coração dele de ir a Jerusalém. Havia um desejo no coração dele de encontrar, de levar aquele povo, de chegar até lá. Mas a palavra diz que quando ele chegou a Jerusalém, ele louvou, ele adorou o Senhor, mas ele foi tomado por uma grande tristeza, porque quando ele chegou, ele viu que aquelas pessoas, que aquela cidade havia sido tomada pelo pecado. Aquelas pessoas, aqueles homens, haviam permitido o casamento com mulheres estrangeiras. A lei naquela época não permitia que o povo de Jerusalém, os judeus, se casassem com mulheres de outras nações
nações, de outros povos, de outras religiões. E não era isso que estava acontecendo. Haviam homens casados com mulheres estrangeiras. E a palavra diz que quando Esdras ele viu isso, ele rasgou as suas vestes e ele se prostrou diante do Senhor e ele chorou, porque no seu coração ele criou uma expectativa para a volta para Jerusalém, e quando ele chegou lá ele viu que não era nada disso. E mesmo com as suas vestes rasgadas e mesmo com aquela tristeza no coração, ele chegou para o povo e ele disse: olha, parafraseando, tá, irmãos? Eu estou traduzindo na linguagem mais fácil, para nós entendermos. Ele disse: olha, tudo que está sendo feito aqui está errado. Essas mulheres que vocês casaram, isso não pode, isso é contra a lei. Eu fui trazido aqui para consertar tudo isso, para ensinar para vocês a lei dos homens, a lei de Deus. Vocês nunca vão ser abençoados, vocês nunca vão ser o povo de verdade, o povo do Senhor, se vocês continuarem fazendo tudo isso errado. Como vai ser? Vocês querem o quê? E a palavra diz que aquele povo, que aqueles homens, eles escolheram fazer um concerto com o Senhor. Que aqueles homens, eles confessaram o seu erro, eles despediram aquelas mulheres estrangeiras, e eles eliminaram toda a impureza, se purificaram. Em mais ou menos cerca de 3 meses, toda a impureza, todo o pecado desses casamentos impuros havia sido eliminado daquela terra. E quando isso acontece, aquela nação, aquele povo escolhido, separado pelo Senhor, ele volta a ser o povo de Deus. Ele volta a ser o povo que alegra o coração. E só para concluir, eu vou ler aqui para os irmãos, quando Esdras, ele louva a Deus. No versículo 27, ele diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Quando Esdras ele finaliza aquele processo, e aqui a gente vai chegando ao final do livro de Esdras, no capítulo 8, 9 e 10. Ele conta aqueles que aceitam essa limpeza, vamos assim dizer, aqueles que se arrependem. Ele organiza as pessoas, ele faz esses ajustes na terra, ele faz essa organização e ele instrui o povo no caminho do Senhor, naquilo que o Senhor quer para a vida deles. E eu quero finalizar essa palavra, esse ensino no dia de hoje, dizendo para você que ouça os ensinamentos do Senhor para a sua vida. Dizendo para você que o Senhor Deus, Ele tem um propósito para nós. E que esse propósito do Senhor, Ele nos leva para os caminhos dEle, para a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos estar nessa vontade dEle. Que nós possamos fazer
e cumprir essa vontade do Senhor. Amém? Que esse ensino de hoje, que esse estudo de hoje, ele te leve a um nível de intimidade mais profundo com o Senhor. E eu convido você a ler esse livro, o livro de Esdras. Tem 10 capítulos. E são poucos versículos em cada capítulo. Em um dia você consegue ler todo o livro de Esdras. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Amém? E antes de nós encerrarmos o culto, quero orar com você pelas ofertas, pelos seus dízimos, para que você possa ser abençoado aí na sua casa. Você pode estar na sua casa, você pode não estar vindo à igreja, porque nós não estamos podendo, frequentar por conta de todas as limitações que nós temos passado. No entanto, o coração continua sendo fiel a Deus. A nossa fidelidade com Deus, ela não é questionada no período de pandemia. Independente da situação, nós devemos continuar sendo fiéis a Deus. Talvez você não consiga, talvez você não saiba mexer com as tecnologias, com as outras coisas, mas mande uma mensagem. Nós temos vários irmãos aqui que estão à disposição para ajudar, para buscar, para fazer o que for preciso, para que você continue sendo fiel a Deus. Vai aparecer aqui, eu acredito, o QR Code, para você ofertar e dizimar, e você seja abençoado em nome de Jesus. E nós vamos orar pelas suas ofertas e já vamos encerrar o culto nessa manhã. Senhor meu Deus, eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor estenda as Suas mãos sobre cada casa, sobre cada filho seu, ó Deus, ofertando, sobre cada filho, ó Deus amado, que tem um propósito no seu coração de ser fiel ao Senhor. Que as janelas dos céus, ó Deus amado, sejam abertas sobre cada um deles. Que haja provisão do Senhor, ó Deus amado. Que em tempos, ó Deus, de dificuldade, o Senhor seja o refúgio e a fortaleza dos seus filhos. Que o Senhor, Deus da provisão, ó Pai, esteja derramando sobre eles a bênção dos céus, ó Pai. E que não falte, ó Deus amado, o sustento sobre cada um deles. Que eles sejam abençoados para a honra e glória do Teu santo nome. Que essa seja uma semana de paz, de bênçãos e de vitórias, ó Deus. Que este, ó Deus querido, seja um dia, Pai, em que o Senhor venha falar em nossos corações. Que nós possamos, meu Deus querido, aprender cada dia mais e mais do Senhor. A reconstruir, ó Deus, a nossa vida, os nossos alicerces, com base na Tua palavra, com base no Teu ensinamento e na direção do Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos no nosso alvo, que é o Senhor, e fixos no propósito dos Teus caminhos. Em nome de Jesus, que o amor do Senhor, Ele nos constranja e Ele nos alcance a nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus, amém. E que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Oi! Nós da EQ Torre Forte Cruzeiro estamos com muita saudade de ter tudo juntos. Então nós criamos um canal no YouTube. Lá vão ser postados as transmissões que já acontecem e alguns conteúdos extras. Hoje mesmo tem vídeo, então curta e compartilhe com todos. Também é importante você nos seguir nas nossas redes sociais. Lá é o nosso meio de comunicação e onde ocorrem as transmissões ao vivo. No Facebook e no Instagram, @IEQ Torre Forte Cruzeiro. Então, Deus abençoe, respeitem o isolamento, leiam a palavra e fiquem com Deus.